Decreto 6.877 regulamenta a Lei 11.671, de 8 de maio de 2008, que dispõe sobre a inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou a sua transferência para aqueles estabelecimentos e da outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 11.671, de 8 de maio de 2008, decreta, artigo 1º, este decreto regulamenta o processo de inclusão e transferência de presos para estabelecimentos penais federais de segurança máxima, nos termos da Lei 11.671, de 8 de maio de 2008. Artigo 2º. O processo de inclusão e de transferência de caráter excepcional e temporário terá início mediante requerimento da autoridade administrativa, do Ministério Público ou do próprio preso. Parágrafo 1º. O requerimento deverá conter os motivos que justifiquem a necessidade da medida e estar acompanhado da documentação pertinente. Parágrafo 2º. O processo de inclusão ou de transferência será autuado em apartado. Artigo 3º. Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir ao menos uma das seguintes características. Inciso 1. Ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa. Inciso 2. Ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem. Inciso 3. Estar submetido ao regime disciplinar diferenciado. Inciso 4. Ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça. Inciso 5. Ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem, ou, inciso 6, estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem. Artigo 4º. Constarão dos autos do processo de inclusão ou de transferência, além da decisão do juízo de origem sobre as razões da excepcional necessidade da medida, os seguintes documentos. Inciso 1. Tratando-se de preso condenado, alínea A. Cópia das decisões nos incidentes do processo de execução, que impliquem alteração da pena e regime a cumprir. Alínea B. Prontuário, contendo, pelo menos, cópia da sentença ou do acórdão, da guia de recolhimento, do atestado de pena a cumprir, do documento de identificação pessoal e do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou, no caso desses dois últimos, seus respectivos números. Inciso C. Alínea C. Prontuário médico e, inciso 2, tratando-se do preso provisório, alínea A. Cópia do auto de prisão em flagrante ou do mandado de prisão e da decisão que motivou a prisão cautelar. Alínea B. Cópia da denúncia, se houver. Alínea C. Certidão do tempo cumprido em custódia cautelar. Alínea D. Cópia da guia de recolhimento. Alínea E. Cópia do documento de identificação pessoal e do comprovante de inscrição no CPF ou seus respectivos números. Artigo 5. Ao ser ouvido, o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça opinará sobre a pertinência da inclusão ou da transferência e indicará o estabelecimento penal federal adequado à custódia, podendo solicitar diligências complementares, inclusive sobre o histórico criminal do preso. Artigo 6º. Ao final da instrução do procedimento e após a manifestação prevista no artigo 5, o juiz de origem
admitindo a necessidade da inclusão ou da transferência do preso, remeterá os autos ao juízo federal competente. Artigo 7º. Recebidos os autos, o juiz federal decidirá sobre a inclusão ou a transferência, podendo determinar diligências complementares necessárias à formação do seu convencimento. Artigo 8º. Admitida a inclusão ou a transferência, o juízo de origem deverá encaminhar ao juízo federal competente. Inciso 1. Os autos da execução penal, no caso de preso condenado. Inciso 2. Carta precatória, instruída com os documentos previstos no inciso 2 do artigo 4º, no caso de preso provisório. Artigo 9. A inclusão e a transferência do preso poderão ser realizadas sem prévia instrução dos autos, desde que justificada a situação de extrema necessidade. Parágrafo 1º. A inclusão ou a transferência deverá ser requerida diretamente ao juízo de origem, instruída com elementos que demonstrem a extrema necessidade da medida. Parágrafo 2º. Concordando com a inclusão ou a transferência, o juízo de origem remeterá imediatamente o requerimento ao juízo federal competente. Parágrafo 3º. Admitida a inclusão ou a transferência emergencial pelo juízo federal competente, caberá ao juízo de origem remeter àquele imediatamente os documentos previstos no inciso 1 e 2 do artigo 4º. Artigo 10. Restando 60 dias para o encerramento do prazo de permanência do preso no estabelecimento penal federal, o Departamento Penitenciário Nacional comunicará tal circunstância ao requerente da inclusão ou da transferência, solicitando manifestação acerca da necessidade de renovação. Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 11.671 e não havendo manifestação acerca da renovação da permanência, o preso retornará ao sistema prisional ou penitenciário de origem. Artigo 11. Na hipótese de obtenção de liberdade ou progressão de regime de preso custodiado em estabelecimento penal federal, caberá ao Departamento Penitenciário Nacional providenciar o seu retorno ao local de origem ou a sua transferência ao estabelecimento penal indicado para cumprimento do novo regime. Parágrafo único. Se o egresso optar em não retornar ao local de origem, deverá formalizar perante o diretor do estabelecimento penal federal sua manifestação de vontade, ficando o Departamento Penitenciário Nacional dispensado de providência referida no caput. Artigo 12. Mediante requerimento da autoridade administrativa, do Ministério Público ou do preso, poderão ocorrer transferências de presos entre estabelecimentos penais federais. Parágrafo 1º. O requerimento de transferência, instruído com os fatos motivadores, será dirigido ao juiz federal corregedor do estabelecimento penal federal, onde o preso se encontrar, que ouvirá o juiz federal corregedor do estabelecimento penal federal de destino. Parágrafo 2º. Autorizada e efetivada a transferência, o juiz federal corregedor do estabelecimento penal federal em que o preso se encontrava comunicará da decisão ao juízo de execução penal de origem, se preso condenado, ou ao juízo do processo, se preso provisório, e autoridade policial, se for o caso. Artigo 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.